Oi galera, tudo bem? Dando início a mais uma aula do Vantes Ensina, hoje nós traremos para você as competências e habilidades do Enem, especificamente competência 7 e habilidade 27. Trata de médias. Existem muitas médias, média aritmética, média geométrica, média harmônica. Essas médias nós iremos ter a oportunidade de estudar com você hoje e eu espero que você possua um tempo disponível para a gente, né? Tentar nos entender o mais rápido possível para que você possa fazer uso das nossas dicas. Primeira média que eu vou apresentar para você é a média mais comum que a gente utiliza no nosso cotidiano. É a média aritmética simples. É a que você usa lá na escola para saber a sua nota. O professor faz 3 provas, soma as 3 e divide por 3. Essa é a chamada média aritmética simples. É aquela que você tem a soma de valores observadas dividido pelo número. Então, como é que eu vou fazer? Determine a média aritmética simples do seguinte conjunto de números: 5, 6, 7 e 10. Qual seria o procedimento? Muito fácil. Olha o que é que você vai fazer. Para eu descobrir a média aritmética, eu vou somar os números que eu possuo, 5, 6, 7 e 10, e dividir pelo número de termos. 1, 2, 3, 4 termos. 5, 11, 18, com 10, 28. Dividido por 4, a média aritmética simples, 7. São as suas notas do ano, dividido pelos 4 bimestres, por exemplo. Tudo bem? Isso se chama média aritmética simples. Média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada é aquela que, quando você vai efetuar a resolução, existem valores ou pesos específicos para cada grandeza. Como, por exemplo, a média bimestral de uma escola utiliza pesos 1, 2, 3 e 4 para cada bimestre, respectivamente. Indique a média final de um aluno cujas notas foram demonstradas na tabela a seguir. Pensa comigo. No primeiro bimestre, a nota do aluno é multiplicada por 1. No segundo bimestre por 2, no terceiro bimestre por 3, quarto bimestre por 4. Como é que você vai proceder? Pegue a nota e multiplique por seu peso. 1 vezes 6, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 8, mais 4 vezes 9. A divisão é que você tem que ter cuidado. Você vai dividir por quem? Por 4 notas? Não, você vai dividir pelos pesos. A soma dos pesos é o seu número de divisão. 4, 7, 9, 10. Você vai dividir por 10. É como se você tivesse 10 notas. 6 mais 14 mais 24 mais 36. Dividido por 10. 6 mais 14, 20. Com 24 dá 44. Com 36, 80. 80 dividido por 10, a média desse jovem seria média 8. Média aritmética ponderada, eu vou ter pesos. Eu multiplico por eles e divido pela sua soma. Média aritmética ponderada. Façamos a apresentação para você agora de um novo exemplo. Aqui nós temos os moradores e as idades dos respectivos moradores. Uma pesquisa revelou a idade dos moradores de determinada comunidade. O resultado é mostrado nessa tabela. Qual a média de idade dos moradores? Novamente, ponderação. Veja, número de moradores e a idade de cada um. Você faz assim, ó, 15 vezes 20, somado com 16 vezes 10, somado com 17 vezes 10, somado com 18 vezes 30, somado com 19 vezes 10. Vantes, eu vou dividir isso aqui tudo por quem? Pelos pesos. No caso aqui, as idades. 15, 31, 48, 66, 85. E aqui o número de moradores. 40, 50, 60, 80. Façamos a conta aqui. 15 vezes 20, 300. Mais 16 vezes 10, 160. Mais 17 vezes 10, 170. 18 vezes 30, 540. 19 vezes 10, 190. Ele está pedindo a média de idade dos moradores. Nós temos 80 moradores. Então, dividir todo mundo por 80. Veja, 20, 30, 40, 70, 80. 300 mais 160 dá 460, 530, 630, 670, 1170, 1260, 1360. Essa é a soma que nós temos, ó.
300, 400, 500, vai facilitar a sua conta, ó. 300, 400, 500, 1.000, 1.100. 1.160, 1.230, 1.270, 1.360. Se você não consegue fazer assim, não tem problema. Vai lá no papelzinho, faz todo mundo e faz a conta. O importante é fazê-la. Cancele os zeros. 136 dividido por 8. 1 vezes 8 é 8, para 13, 5, baixa 6. 56 por 8, 7. 7 vezes 8, 56. Então, qual seria a média de idades desse grupo? Uma média de idade de 17 anos. Média aritmética ponderada. Tudo bem? Vamos na frente. Em uma sala de aula de 50 alunos, todos colecionam gibis. Foi feita uma pesquisa da quantidade que cada aluno possui e chegou-se aos seguintes dados. Pergunta-se, qual a média de gibis dos alunos dessa sala? Façamos o mesmo raciocínio. Multiplique a quantidade de alunos pela quantidade de gibis. 10 vezes 30, mais 15 vezes 40, mais 20 vezes 50, mais 5 vezes 60. 300, mais 600, mais 20 vezes 50, 1.000, mais 5 vezes 60, 300. Dividido por, o que ele pediu? Qual a média de gibis dos alunos? Bom, quantos são os alunos que nós temos? 10, 25, 45, 50. Nós temos 50 alunos. Então, dividindo por 50. 300, 900, 1.900, 2.200. Dividido por 50, você vai cancelar um zero. E quando você dividir 220 por 5, você vai encontrar 44. Essa que seria a sua resposta. Em média, 44 gibis por aluno. Isso se chama média aritmética ponderada. Façamos agora uma nova média. Vamos trabalhar agora com a média, com outros conceitos além de média. Vamos aprender agora moda e mediana. Moda e mediana. Eu não vou me ater a conceitos, eu vou tentar explicar para você. Moda é aquilo que mais se repete numa sequência. E mediana é o termo médio. Moda é o que mais se repete, mediana é o termo médio. Dê uma olhada nessa sequência. Qual é o número que mais se repete? É o número 2, ó. Então, a moda aqui é o número 2. Qual a moda desse grupo de números que estão aqui? Qual o número que mais se repete? Observe. O que mais se repete é o número 3. Mediana é o número central. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. O quinto termo é a média. Desculpe, é a mediana. Agora, cuidado, você tem que colocar isso aqui em ordem crescente. 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Se você colocasse desta forma, você ia errar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa moça, esta posição, é a sua mediana. Mas é porque tem um número ímpares de termos. Se fosse um número par de termos, coloquei um exemplo para você entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Primeiro, organize. Vamos colocar em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui estão eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Deixamos de anotar alguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 7, 9, 5, 8, 1, 6. O 7 surge duas vezes. Deixa eu colocá-lo aqui, por favor. 10 termos. Quando você tiver um número par de termos, você deve pegar os dois do centro, somá-los e dividir. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou deixar 4 para um lado e 4 para o outro. Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A mediana, numa sequência par de termos, é você somar os termos do meio e dividir por 2. 5 mais 6, 11. Dividido por 2, 5,5. Não esqueça de colocar em ordem crescente. A moda é o que se repete, mediana é o termo do meio. Se você tiver um número ímpar de termos, basta olhar quem está no centro. Se você tiver uma sequência par de termos,
some os dois do meio e faça a sua média aritmética básica. Essa é a sequência de moda e mediana. Façamos mais um exemplo para que você possa entender. Veja esse exemplo aqui. Determine média, moda e mediana na tabela a seguir. Façamos o último exemplo para que a gente possa fixar esse assunto. Aqui nós temos uma conta de energia dos meses janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Média. Como é que eu faria a média? A média é somar todo mundo. 25 com 20 com 35 com 25 e com 35. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Minha média. 25, 45, 80, 105, 110, 130. Ó, 25, 45, 80, 105, 110, 130. 130 dividido por 5, 26. A minha média, 26. Moda. Como é que eu faria a moda? O que mais se repete. Dentre as contas que você pagou, o número que se repetiu em maior quantidade foi o 25. Então, isso aqui não precisa de cálculo, é só olhar. Moda. E mediana? A mediana eu necessito colocar em ordem crescente. Começa pelo 20, depois você vai para o 25 duas vezes, 20, 25, 25, 35, 35. Vanks, pode acontecer de você ter uma moda mais de um número? Pode. Por exemplo, eu citei aqui moda 25, aqui o 35 também poderia fazer parte desse grupo, tá? Tanto o 25 como o 35 apresentam-se duas vezes cada, tá? 25 e 35. Bom, depois de colocado em ordem crescente, quem seria a mediana? Com um número ímpar de termos, mediana é o do centro. 25 seria a mediana. Bom, diante disso, espero que você tenha entendido o que é uma média aritmética, o que é uma média aritmética com pesos, né, que a gente chama de média aritmética ponderada, identificar a moda, identificar mediana, e conseguir fazer os exercícios que aparecerem desse tipo de situações. Um grande abraço e até a próxima.